Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 46 Uma pós-festa não tão alegre 2. Clean. 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 Posso ter a atenção de todos, por favor? Batendo no copo de vinho em suas mãos, Elijah atraiu a atenção de todos. Parado elegantemente no meio do corredor, Elijah se certificou de que todos estavam olhando para ele antes de continuar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês que decidiram participar do encontro. Embora nossa eletiva possa ser considerada menor em comparação com outras eletivas, nós aqui somos como uma família. Fazendo contato visual com todos na sala, o humor de Elijah ficou um pouco sério enquanto ele falava. Recentemente, tomei conhecimento dos conflitos que acontecem entre os juniores e nós, os seniores, e honestamente me dói ver isso. Posso não ser capaz de mudar isso, mas espero sinceramente que em nossa eletiva esse preconceito e conflito não aparecer. Fazendo uma pequena pausa e olhando para todos na sala, Elijah ergueu o copo e disse: Isso é mais do que apenas uma disciplina eletiva. Isso é uma família. A princípio, todos ficaram quietos. Virando-se para olhar um para o outro, uma miríade de expressões podia ser vista nos rostos de certos indivíduos. Eles queriam repreender, mas eles não ousavam. Com a influência atual de Elijah, suas palavras eram lei. Recusá-lo era como assinar uma sentença de morte. Aplaudir. Quebrando o silêncio constrangedor e tenso houve o som de uma palmada. Aplaudir. 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 Logo alguém começou a bater palmas, como uma reação em cadeia, todos seguiram e começaram a bater palmas. Entendo, seguirei a ordem do presidente. Nós amamos você, presidente. Eu te amo, presidente. Aplausos ressoaram pelo corredor enquanto os alunos e as alunas torciam por Elijah. Sorrindo, Elias tomou um grande gole do vinho e mais uma vez ergueu a taça no ar. É com grande honra e orgulho que dou as boas-vindas à nossa exploração alimentar eletiva. Obrigado. Exploração de comida. Melhor eletiva. Embora todos aplaudissem, dois indivíduos não. Um manteve um rosto indiferente durante todo o calvário, enquanto o outro se encolheu repetidamente. Claro, isso não escapou aos olhos de Elijah, pois seus olhos se estreitaram por uma fração de segundo antes de voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. Sem me incomodar com o fato de que Elijah provavelmente notou meu comportamento, sentei-me despreocupadamente em um sofá e apreciei meu vinho. O fato de ele ter conseguido dizer essas palavras sem se encolher era digno da minha admiração. Pelo que eu sabia, Elijah não se importava com os conflitos dentro da academia. Na verdade, ele provavelmente estava se alegrando com o fato de haver conflitos dentro da academia. Principalmente pelo fato de que parte da atenção foi desviada dele, permitindo que ele agisse como quisesse. Olhando para o copo de vinho na minha mão, fiz uma careta. Embora eu geralmente não gostasse de álcool, devido a um trauma anterior, não era mais um problema. Excluindo o fato de que o vinho não era tão forte, com meu novo físico apenas o álcool acima de 70% poderia me afetar. Qualquer coisa abaixo disso não me incomodava. Meio que arruinou o prazer do álcool, mas tudo bem, não é como se eu precisasse de álcool na minha vida novamente. Depois de quase terminar metade do vinho que trouxe comigo e que tão convenientemente escondi dentro da minha pulseira, senti minha bexiga inchar. Caminhando até um garçom, perguntei: Com licença, onde é o banheiro? Apontando para a entrada da sala, o garçom disse: Vire à direita e depois de caminhar alguns metros você verá uma placa de banheiro. Obrigado. Agradecendo ao garçom e seguindo suas instruções, fui ao banheiro. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Sentada no sofá, Amanda estava perdida em seus próprios pensamentos. Ocasionalmente, ela olhava para a direita, onde um aluno estava sentado. Ele parecia completamente deslocado com suas roupas que não combinavam com a atmosfera.
Ele tinha cabelo preto curto e olhos azuis como o oceano. Suas feições sem espinhas ou sardas pareciam limpas e agradáveis. Embora ele pudesse ser considerado bonito, ele era apenas mediano se comparado a pessoas como Jim e Kevin. Olhando para ele, Amanda não pôde deixar de olhar para ele confusa. Ele estava atualmente sentado em um sofá tomando um pouco de vinho parecendo extremamente entediado. Ninguém se aproximou dele, nem ele se aproximou de ninguém e ele parecia gostar da solidão, pois ocasionalmente resmungava para si mesmo. O que ele disse era verdade. A razão pela qual Amanda estava prestando tanta atenção nele era porque aquele mesmo aluno havia se aproximado dela antes. Foi quando ela estava na sacada olhando a lua perdida em seus próprios pensamentos. Foi estranho. Ela tinha uma vaga lembrança dele, já que ele era um dos alunos mais famosos de sua classe. Não em um bom caminho embora. O esquisito era como o chamavam. Ela não tinha certeza sobre os detalhes, mas ele era considerado pela maioria dos alunos como um esquisito que eles deveriam evitar a todo custo. Pensando em suas interações com ele, Amanda não poderia estar mais de acordo. Ele era um esquisito. Normalmente, os alunos do sexo masculino vinham até ela e tentavam de todas as maneiras chamar sua atenção. No entanto, ele só disse a ela duas coisas antes de sair. O que foi ainda mais confuso foram as coisas que ele disse a ela. Você deve ter cuidado esta noite. E algo pode acontecer esta noite, e você pode ser o alvo. Não, você provavelmente é o alvo. Se esse era um novo truque para tentar chamar a atenção dela, ele conseguiu. Ela realmente não levou o aviso a sério, mas definitivamente começou a prestar mais atenção ao seu redor. Tendo passado por esse tipo de situação desde jovem, seu temperamento tornou-se cauteloso. Se algo remotamente suspeito acontecesse, ela imediatamente levantaria a guarda ao máximo. Examinando o corredor, tudo parecia normal e, além de algumas pessoas já se embriagando, não havia nada de estranho no IHM. Bêbado. Os vinhos não eram a única coisa que era servida aqui? Como as pessoas podem ficar bêbadas com vinho? Instantaneamente Amanda soube que algo estava errado. Escondendo a mão atrás das costas, ela se preparou para invocar seu arco caso algo perigoso acontecesse. Baque! 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 Um após o outro, os alunos começaram a cair no chão. Amanda instintivamente tentou invocar seu arco, mas uma onda de vertigem a fez perder o rumo. Tropeçando, ela tentou o seu melhor para se apoiar contra um pilar. Olhando em volta, todos os alunos caíram inconscientes no chão. Droga! Rangendo os dentes, Amanda fez o possível para combater os efeitos da droga. Embora a droga fosse forte, ela ainda não perdeu a consciência. Em parte, tinha a ver com o fato de ela ser uma das pessoas mais fortes da sala e sua mentalidade forte. Mas ela não sabia por quanto tempo ela poderia permanecer consciente. O tempo estava passando e ela só podia fazer o possível para não cair em qualquer trama que alguém estivesse tramando. Olhando em volta, ela tentou procurar o garoto que a havia avisado de antemão e mais não adiantou, pois ele estava desaparecido. Ele é o cérebro por trás disso. Pensou Amanda enquanto procurava por qualquer rastro dele. Não foi errado ela suspeitar dele, pois ele simplesmente desapareceu de repente assim que todos começaram a cair no chão. Chamar isso de não suspeito seria uma mentira. Talvez ele fosse o tipo de pessoa que adorava provocar sua presa? Mas ela rapidamente negou a possibilidade. Embora ele fosse estranho, ela poderia dizer que ele não era o culpado. Embora Amanda não gostasse muito de falar e parecesse sempre absorta em seus livros, ela estava sempre observando. Foi algo que ela desenvolveu ao longo dos anos para obter uma melhor leitura de quem tinha intenções maliciosas contra ela. Sua postura, suas expressões, seu temperamento, ela poderia determinar se alguém tinha alguma má vontade ou estava usando uma máscara para esconder seu verdadeiro eu observando essas coisas. Embora ele fosse estranho, ela poderia dizer à primeira vista que ele não queria fazer mal. Tosse, tosse.
Amanda. Tossindo e tropeçando no chão, Elijah caminhou em direção a Amanda. Olhando para Elijah, que parecia estar em perigo, Amanda deu alguns passos para trás. Uf. Caindo sobre um joelho, Elijah ofegou pesadamente. O que está acontecendo? Amanda, que embora também estivesse sofrendo, tentou ao máximo se conter para não ajudar Elijah. Seus instintos lhe diziam que não, e ainda assim ela não pôde deixar de dar um passo em sua direção. Ele era a única chave que ela tinha para encontrar sua mãe e ela precisava de um fechamento. Embora estivesse lutando, Amanda estava lentamente se acostumando com os efeitos da droga. Logo sua mente recuperou alguma clareza. Chegando alguns metros antes de Elijah, Amanda estendeu a mão em sua direção. Obrigado você. Estendendo a mão direita, Elijah tentou agarrar a mão de Amanda e mais antes que ele pudesse tocá-la totalmente, ela deu um tapa na mão dele. Smack! Você! Chocado, Elijah olhou para Amanda, que estava olhando para ele. Largue o ato. O que você está falando? Você acha que pode me enganar quando o tempo todo você tem um sorriso no rosto? Surpreso, Elijah tocou seu rosto. Cu. Tremendo, Elijah sorriu ainda mais quando começou a rir. Que descuido da minha parte, e eu simplesmente não conseguia conter minha empolgação. Levantando-se, Elijah exagerou na palma da mão. E me desculpe, eu simplesmente não me contive depois de me imaginar compartilhando um tempo a sós com você, uma das 3 grandes beldades dos primeiros anos. Vou. Convocando seu arco, Amanda o puxou instantaneamente. Nossa, não estamos um pouco apressados? Erguendo as mãos em sinal de rendição, Elijah sorriu enquanto caminhava na direção de Amanda. Voz. Assim que Elijah deu um passo em sua direção, sem pestanejar, Amanda disparou 3 flechas sucessivas. De repente, 3 faixas brancas de luz apareceram diante de Elijah enquanto as flechas assobiavam no ar. Tum! Oh uau, isso é um ótimo tiro com arco. Olhando para trás, Elijah assobiou de admiração enquanto olhava para as 3 flechas que perfuravam profundamente a parede. Pena que você perdeu. Olhando para Amanda que estava no chão ofegante, Elijah tinha um sorriso encantado no rosto. Alguns minutos não foram suficientes para combater a droga que ele havia preparado cuidadosamente de antemão. Caminhando lentamente, Elijah saboreou a expressão de luta de Amanda. Sim, e era isso que eu queria. Finalmente, a tão indiferente Amanda finalmente me mostrou uma expressão diferente. O que você fez comigo? Cerrando os dentes, Amanda olhou para Elijah, que estava a apenas alguns passos dela. Oh querida, não me mostre essa cara. Ajoelhado em uma perna e segurando Amanda pelo queixo, a expressão de Elijah se contorceu selvagemente. Ora, não queremos que nossa querida Amanda mostre essa cara agora, não é? Agarrando seu rosto, Elijah olhou para suas feições com admiração. Se não fossem as ordens estritas que recebi da mãe matriarca eu já teria devorado você. Mãe matriarca? Opa, parece que falei demais. Batendo levemente na cabeça, Elijah tinha uma expressão boba no rosto. Vamos apenas dizer que você vai me agradecer em breve. Puh. Cuspindo no rosto de Elijah, Amanda olhou para ele desafiadoramente. Foda-se. Você. Tremendo, Elijah tocou sua bochecha onde Amanda cuspiu. Olhando para o dedo coberto de saliva, Elijah o encarou ameaçadoramente enquanto sua mão agarrava o pescoço dela. Como você ousa cuspir na minha cara? Sua voz forte reverberou pelo corredor enquanto ele apertava o pescoço de Amanda. Ao contrário de você, não nasci tão bonita quanto o resto. Fui insultada, zombada e intimidada por causa da minha aparência. A hierarquia deste mundo é ditada por 2 coisas, beleza e talento. Ao contrário de você, que tinha os 2, eu não tinha nenhum.
Fui intimidado e assediado durante toda a minha infância. Até meus pais me abandonaram por causa de meus irmãos mais novos, que tinham uma aparência melhor do que eu. Segurando o pescoço de Amanda com mais força, Elijah puxou o rosto dela para mais perto dele. Quando eu estava prestes a acabar com minha vida e a mãe matriarca veio e me salvou. Ela me deu talento, poder e minha aparência atual. Olhando com toda a sua força, a voz de Elijah continuou subindo. Se não fosse por ela eu não seria nada. KHH. Diminuindo o aperto no pescoço de Amanda, Elijah olhou para ela e disse: Assim, não importa o quanto você lute, não vou parar até completar a tarefa dela. Suspirar. Assustando Amanda e Elijah, um suspiro alto ressoou pelo corredor. Logo um jovem pálido com olhos azuis profundos entrou no corredor. Seus olhos pararam ligeiramente em Elijah antes de olhar para Amanda, que estava lutando com todas as suas forças. Com um olhar irritado, ele coçou a cabeça e disse: Eu avisei, não avisei? Capítulo 47 Uma pós-festa não tão alegre 3. Eu avisei, não avisei? Honestamente, embora eu esperasse que algo acontecesse, não esperava que acontecesse logo depois que voltei da minha viagem ao banheiro. Parecia que eu perdi toda a diversão. É você? Soltando Amanda, Elijah se levantou e olhou para mim que tinha acabado de voltar do banheiro. Uf. Olhando para Amanda, que estava segurando seu pescoço fortemente tentando respirar, eu praticamente entendi o que estava acontecendo. O evento já havia começado. Classificação 1750 Rendover. HM? Sim. Voltando minha atenção para Elijah, que acabará de me ligar, notei instantaneamente sua atitude relaxada. A maneira como ele estava olhando para mim me irritou, mas eu não disse nada. Julgando pela pressão que ele estava liberando, ele era pelo menos Hank, se não Hank. Mas felizmente para mim, graças a todo o treinamento que fiz, a pressão não estava pesando muito sobre mim. O fato de ele estar focado principalmente em Amanda também me ajudou. A julgar pelo quão relaxado ele parecia que ele não me via como uma ameaça. Perfeito. Sorrindo para mim mesmo, comecei a elaborar um plano. Bem, e já que ele estava me olhando de cima, posso muito bem aproveitar seu descuido. Veja bem, e uma das melhores coisas sobre manter um perfil discreto era que ninguém sabia do que você era realmente capaz. Isso funcionou especialmente a meu favor, já que o estilo Keiki era principalmente uma arte de espada de um golpe morte. Tudo o que eu precisava era de um golpe limpo e ele estava acabado. O fato de eu ter me mantido discreto e optado por não expor minha força me ajudou a comprar uma abertura. Na verdade, embora eu tenha dito tudo isso, eu não estava muito confiante, mesmo que o pegasse de surpresa. Embora houvesse uma chance de matá-lo se tivesse muita sorte, essas chances eram mínimas. Simplesmente não era fácil preencher a lacuna entre os níveis F e D. Embora eu praticasse uma técnica manual inigualável de 5 estrelas, no máximo seria capaz de raspá-lo se o confrontasse diretamente. Ele era muito melhor do que eu. Cada classificação era fundamentalmente diferente da outra. Cada aumento de classificação era como um aumento na força por um fator maior que 2. Subir uma classificação já foi difícil para mim, 2? Quase impossível. Se não fosse por sua arrogância, essas chances nunca seriam maiores que 0. Sabendo disso, eu havia me preparado de antemão. Tendo aprendido minha lição desde o incidente da masmorra, desenvolvi um pequeno plano seguro para mim caso a situação se tornasse séria. Antes de vir para a festa, mandei uma mensagem para Thomas e pedi um favor. Como eu mais ou menos sabia que algo iria acontecer na festa, previ que Elijah iria instalar algum tipo de espaço dimensional que impedisse qualquer interferência externa. Um espaço dimensional era uma dimensão de bolso separada do mundo exterior. Tudo o que acontecia dentro da dimensão era separado do mundo real, impedindo que alguém percebesse que algo estava errado. Criou uma ilusão para as pessoas fazendo parecer que tudo estava normal,
quando na verdade algo mais estava acontecendo lá dentro. Nenhum som ou transmissão pode vazar, impedindo que as pessoas chamem por reforços. Era o dispositivo perfeito para esconder um crime. Sabendo disso, quando enviei uma mensagem para Thomas, disse-lhe especificamente que, se por acaso nas próximas 4 horas meu telefone perdesse o sinal repentinamente, ele deveria enviar uma mensagem criptografada para Alexander Stern, pai de Amanda, bem como para as autoridades. Na mensagem, escrevi diretamente que um vilão estava atacando este local específico e muitos alunos estavam em perigo. Também enfatizei que Amanda era uma das ditas alunas. Embora o plano não fosse infalível, porque eu havia pedido a Thomas, que era um membro de alto escalão do mercado negro, para enviar a mensagem. As chances eram de que Alexander Stern e as autoridades o recebessem. Agora tudo o que eu tinha que fazer era ganhar tempo. Olhando em volta e vendo que todos estavam desmaiados no chão, eu sabia que não tinha muito tempo. Embora isso possa ter sido uma droga para dormir, também pode ter sido um veneno extremamente forte. Embora eu não soubesse o que havia no sistema deles, sabia que não era bom para eles. Vendo que a situação era desfavorável, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Olhando para minha barra de habilidades, eu instantaneamente usei minha nova e única habilidade. Indiferença do monarca. Logo, tudo ao meu redor começou a mudar. O salão, as pessoas, os móveis, tudo aos meus olhos mudou lentamente. Tudo não parecia mais o que era antes. Lentamente, tudo ao meu redor começou a se assemelhar a peças de xadrez. O salão se transformou em um espaço tridimensional com peões por todo o chão. Meu batimento cardíaco que estava batendo de forma desigual se acalmou. Seguindo meu batimento cardíaco, minha respiração tornou-se uniforme e senti todas as minhas emoções deixando meu corpo. Eu não me importava mais com Amanda. Eu não me importava mais com todos no corredor. Eu não me importava mais com Elijah. Eu só tinha um objetivo. Mova as peças de xadrez de acordo. O que está acontecendo? Cambaleando pelo corredor, as pernas de Ren cambalearam. Encostado na parede, Ren ofegava pesadamente por ar. E aqui estava eu me perguntando por que você não foi afetado pela droga. Sorrindo, Elijah olhou divertidamente para Ren, que estava cambaleando por todo o lugar como uma pessoa bêbada. Parece que você é um pouco imune à droga, e pena que no final, por que você está tão fraco, a droga ainda o afetou. Olhando para Elijah com os olhos arregalados, Ren disse estupidamente. De droga? Ah, desculpe, mas não tenho muito tempo para conversar com alguém tão insignificante quanto você. Caminhando na direção de Ren, os olhos de Elijah estavam cheios de malícia. Você vê, e eu tenho contas a acertar com você. KHH. Agarrando Ren pelos cabelos, Elijah olhou friamente para ele. Várias vezes na minha aula você repetidamente bocejou e agiu entediado, e foi divertido? Tapa. Dando um tapa no rosto de Ren até que uma marca vermelha aparecesse em seu rosto, Elijah levantou a mão novamente. Tapa. Alguém com classificação 1750 deve sentar-se em silêncio e ouvir a palestra obedientemente. Tapa. No entanto, e você realmente se atreveu a me provocar? Tapa. Mesmo agora, e bem quando eu estava prestes a me divertir com Amanda, você entrou e estragou o clima. Tapa. Culpe sua falta de tato pelo fato de que você vai morrer depois de ser torturado. Batendo no rosto de Ren continuamente, seu rosto pálido lentamente ficou roxo enquanto seus lábios começaram a ficar inchados. Olhando para a cena à distância, Amanda mal conseguiu sentar-se ereta. Ele só falava. Embora ela soubesse que ele estava na posição 1750, desde que ele havia avisado, Amanda pensou que talvez ele estivesse escondendo sua força. Além disso, a maneira como ele apareceu parecendo bem disse a ela que ele estava escondendo sua força, mas parece que foi tudo um equívoco dela. Quando ela estava prestes a reunir toda a sua energia restante para atirar em Elijah, ela sentiu 2 olhos frios e sem emoção olhando para ela.
Olhando para cima, ela podia ver os olhos de Ren olhando para ela sem emoção. Embora ele estivesse sendo esbofeteado continuamente por Elijah, seus olhos nunca vacilaram. Eram os olhos de um predador que procurava o momento certo para atacar. Parando o que estava fazendo, Amanda olhou para ele. Como ele ainda pode estar tão calmo? Embora ele estivesse sendo torturado por Elijah, e sua expressão torcida pela dor, seus olhos que estavam desprovidos de qualquer emoção estavam olhando para ela quase como se dissessem a ela ainda não. Olhando fixamente em seus olhos, Amanda cerrou os dentes e silenciosamente reuniu toda a mana ao redor. Embora ela não soubesse o que ele estava planejando, ela tinha essa sensação inexplicável de que somente se ela o ouvisse seria capaz de sair dessa situação. Vendo que Amanda estava lentamente acumulando mana em seu arco, Ren sorriu para Elijah, que estava batendo nele. Oh! Você está sendo esbofeteado sem sentido e ainda assim você ainda tem coragem de sorrir? Tapa! Assim que o tapa acertou o rosto de Ren, sua cabeça virou para o lado devido à enorme força do tapa. Tapa! Dando um tapa no outro lado, o rosto de Ren virou para o outro lado fazendo um giro de 180 graus. Já que você pediu, terei prazer em acelerar o passo. Tapa! 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 Nos 5 minutos seguintes, os sons altos de tapas reverberaram pelo corredor. Logo, Elijah parou enquanto olhava para baixo. Abaixo dele, o rosto espancado de Ren podia ser visto sangrando por todo o chão. Seu rosto estava tão inchado que seus olhos mal eram visíveis. Vamos acabar com isso. Vendo que Ren não respondia mais, Elijah se preparou para matar. Embora tivesse certeza de que ninguém iria interferir nas próximas 2 horas, ele ainda precisava terminar a missão. Brincar com a presa deve vir depois. Erguendo a mão, suas unhas aumentaram de comprimento tornando-se extremamente afiadas nas pontas. Adeus. Voos. Quando ele estava prestes a perfurar Ren no pescoço, ele ouviu um som de assobio vindo de trás dele. Virando a cabeça abruptamente, ele viu uma grande luz prateada vindo rapidamente em sua direção. Foi tão rápido que o ar ao redor se partiu. Olhando para a flecha que se aproximava, as pupilas de Elijah dilataram e ele reuniu toda a mana que tinha na forma de um escudo. Isso tudo aconteceu em questão de segundos. Boom! Logo, uma grande explosão reverberou pelo salão enquanto poeira e detritos varriam o local. As janelas ao redor do corredor foram completamente quebradas e rachaduras podiam ser vistas nitidamente nas paredes do corredor. Assim que a poeira baixou, a figura esfarrapada de Elias pôde ser vista. Sua figura elegante de antes não era mais vista, pois seus cabelos e roupas estavam uma bagunça. Veias negras lentamente começaram a aparecer em seu rosto enquanto se mexiam constantemente. Seus músculos espasmavam continuamente e seu corpo aumentava em uma criatura de aparência horrível. Shua! Tocando apressadamente seu rosto, Elijah gritou. Seus olhos, que agora eram de um profundo tom de vermelho, encararam Amanda, que estava deitada no chão, impotente. "Se como você se atreve?" Gritando a plenos pulmões, Elijah se aproximou de Amanda. Ele estava em um estado de pura raiva. Esquecendo-se completamente de sua missão, ele se dirigiu para Amanda se preparando para matá-la. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, seu corpo parou de se mover. Não, ele se recusou a se mover. Chuaua! Jato! Cuspindo uma grande quantidade de sangue, Elijah olhou para baixo onde uma espada negra perfurou seu coração. Tudo aconteceu tão rápido que ele não teve tempo de reagir. Virando-se, ele pode ver 2 olhos sem emoção olhando para ele. Aquele que deveria ter sido espancado a ponto de ser incapaz de se mover, estava olhando para ele com olhos que pareciam olhar direto para sua alma. YKHO? Como? Cheque mate. Baque. Essas foram as últimas palavras que Elias ouviu antes de seu corpo cair no chão sem vida. Gole. Tirando uma poção, Ren bebeu instantaneamente.
Logo a uma velocidade visível a olho nu, todos os hematomas em seu rosto desapareceram. Esfaqueando o cadáver de Elijah algumas vezes, reencaminhou lentamente na direção de Amanda. Agora ela estava olhando para Ren em estado de choque. Embora ela não visse claramente, ela conseguiu ver o momento em que ele perfurou Elijah na lareira. Rápido, e muito rápido. Tudo o que ela viu foram os olhos de Elijah olhando para a espada cravada em seu corpo em descrença. Olhando para Ren que caminhava em sua direção, Amanda instintivamente recuou, mas assim que tentou levantar o corpo caiu no chão. Ela não tinha mais energia sobrando. Logo ele estava na frente dela. Seus olhos sem emoção olharam para ela. Ela olhou para trás, e o salão logo se envolveu em silêncio. Esqueça o que você viu. Essas foram as últimas palavras que ela ouviu antes de sentir um tapinha na nuca. Logo a escuridão envolveu sua mente quando ela desmaiou no chão. Depois de se certificar de que Amanda ficou inconsciente, Ren pegou 4 flechas de sua aljava e voltou para onde estava o cadáver de Elijah. Jato. 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 Apunhalando cada flecha em seu corpo, Ren garantiu que cada uma apunhalasse exatamente onde sua espada apunhalou Elijah. Depois de se certificar de que não havia vestígios do que ele havia feito, Ren se afastou um pouco mais de onde estava o cadáver de Elijah, arrumou suas roupas e cabelos e se deixou inconsciente com força. Baque! Enquanto seus olhos lentamente perdiam a consciência e os efeitos da indiferença do monarca passavam, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Nada mal. Capítulo 48 Uma pós-festa não tão alegre 4. Jato. M. Matriarca. Espirrando sangue negro no chão, dentro de uma sala com pouca luz, uma figura encantadora apertou seu coração. Uma silhueta negra apareceu ao lado da matriarca que acabará de espirrar sangue negro no chão e apressadamente a ajudou a sentar em seu trono. Embora sua respiração fosse fraca, sua presença permaneceu majestosa, pois o servo não ousou pronunciar uma única palavra. Segurando o braço de seu trono, a matriarca cuja figura agora estava incomparavelmente pálida disse: Ele falhou. Rachadura. Rachadura. Apertando o apoio de braço, rachaduras começaram a aparecer no trono quando um brilho vermelho começou a emanar da figura da matriarca. Felizmente porque ele era muito mais fraco do que eu, sua morte me custou apenas um pequeno ferimento interno. Ouvindo o que a matriarca havia dito, o servo perguntou preocupado: Quanto tempo você precisa para se recuperar? Eu devo estar curado em cerca de 1 ano. Virando a cabeça para o servo que estava ao lado dela, ela ordenou friamente: Faça com que alguém me envie todas as informações sobre o incidente pelo qual Elijah foi responsável. Sim, mãe matriarca. Acenando com a cabeça, o servo desapareceu na escuridão. Assim que ele desapareceu, o tom vermelho ao redor da matriarca aumentou muitas dobras envolvendo toda a sala. Assim que eu descobrir quem foi o responsável por matar meu peão. Estrondo. O trono atrás da matriarca de repente pulverizou quando ela se levantou. Com um rosto distorcido e olhos tingidos de vermelho de raiva, ela cuspiu lentamente. Eu vou pessoalmente garantir que eles sofram uma dor pior que a morte. A consciência de Amanda foi despertada por uma luz ofuscante passando por suas pálpebras, estimulando suas pupilas. Acordando em um quarto grande e espaçoso, Amanda olhou fixamente para o teto familiar que ela estava vendo no último mês. Erguendo levemente a cabeça, Amanda olhou para seu quarto. A sala era grande e, além dela, havia uma enorme estante cheia de livros até a borda. Uma grande escrivaninha ficava no canto direito da sala. Nele, uma luminária de mesa branca ficava no canto direito da mesa com livros cuidadosamente empilhados ao redor. A sala tinha uma agradável sensação amadeirada e tranquila em torno dela que poderia acalmar qualquer um que estivesse nela. A luz do sol entrava diretamente na sala pelas grandes janelas ao redor da sala, iluminando os arredores. Antes de entrar na academia, por causa de seus excelentes resultados, ela foi questionada pela academia como ela queria projetar a sala e esse foi o resultado.
A tranquilidade e o silêncio na sala acalmaram sua mente. Eca! Tocando sua cabeça, ela sentiu uma forte dor de cabeça sempre que tentava se lembrar do que havia acontecido na noite anterior. Parecia que sua cabeça estava sendo dividida em duas. A última coisa que ela lembrava era de ver dois olhos sem emoção olhando para ela. Ao relembrar o jovem responsável pela morte de Elijah, a cabeça de Amanda se encheu de perguntas. Embora ela nunca tivesse prestado muita atenção nele, ela ainda o observava de vez em quando, como todos os seus colegas de classe. Na verdade, porque ele tendia a fazer coisas estranhas, ela mais ou menos teve uma impressão dele. Tanto nas aulas eletivas quanto nas aulas, ele parecia alguém desleixado. Ele não se importava com ninguém ao seu redor e sempre parecia entediado nas aulas. Especialmente na eletiva, onde ele tentava prestar atenção à palestra, embora sempre terminasse com ele fazendo caretas. No entanto, após os acontecimentos da festa, sua impressão anterior sobre ele havia se despedaçado completamente. Recordando seus dois olhos desprovidos de emoções que calculavam perfeitamente a hora exata de atacar, Amanda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mesmo que ela fosse indiferente à maioria das coisas, ela não podia deixar de querer saber mais sobre ele. Em um momento ele era um esquisitão desleixado e imprestável e em outro um assassino calculista de sangue frio. Qual era a sua verdadeira personalidade? Bam! Tirando Amanda de seus pensamentos foi o som da porta se abrindo quando duas garotas deslumbrantes acompanhadas por dois garotos extremamente bonitos entraram na sala. Correndo ao lado de Amanda, Emma olhou para ela preocupada enquanto acariciava seu corpo todo para se certificar de que estava bem. Amanda, eu vi no noticiário sobre o que aconteceu e você está bem? Acenando com a cabeça levemente, ela olhou para os 4 indivíduos que haviam entrado em seu quarto. Jim, Kevin, Melissa e Emma. Embora não demonstrasse em seu rosto, vendo que eles tinham vindo visitá-la, Amanda sentiu um pouco de calor em seu coração. Interrompendo Emma que estava em cima de Amanda, Kevin falou. Fiquei extremamente surpreso quando recebi a notícia do que havia acontecido. Como você conseguiu derrotar um vilão rank D? Não me diga que você esqueceu. Aqui, dê uma olhada. Vendo o olhar confuso no rosto de Amanda, Emma tirou o telefone do bolso. Ela então ligou a função holográfica e deslizou para Amanda. Logo um artigo de jornal virtual apareceu diante dela. Às 22h22 na cidade de Ashton, o vilão de nível D que se infiltrou na fechadura da Academia Humana tentou matar mais de 50 alunos. Uma denúncia anônima alertou as autoridades de antemão sobre o ataque repentino e, ao chegar, o cadáver do vilão Rank D foi encontrado. O cadáver do vilão tinha vários ferimentos de flecha por todo o corpo. Após investigação, todas as bebidas e alimentos presentes no local haviam sido previamente drogados por uma droga potente contendo um forte agente sonífero. Atualmente, os donos do Le Farat estão presos por suspeita de conluio com vilões. Felizmente, graças aos esforços corajosos de um indivíduo, esse desastre foi evitado. Se não fosse pelos feitos heróicos da melhor aluna, Amanda Stern, este dia teria se transformado em um trágico massacre. O motivo por trás do ataque ainda é desconhecido. Olhando o artigo, Amanda leu lenta e cuidadosamente o artigo de cima para baixo. Sem pular nenhum detalhe. Foi obra dele? Ela sabia com certeza que não era a pessoa responsável pela morte de Elijah. No entanto, pelo que ela estava lendo no artigo, parecia que ela era a pessoa que o havia matado. O fato dela estar desmaiada com o arco na mão, junto com as múltiplas flechas que pertenciam a ela que foram encontradas no corpo de Elijah, fez com que todos presumissem que ela era responsável por matá-lo. Só ela sabia a verdade. Ela havia atirado apenas uma flecha naquela noite, e tudo o que ela fez foi deixar feridas superficiais. Não o feriu em nada. O verdadeiro assassino não era ela e era ele. Embora naquele momento sua cabeça estivesse tonta, ela se lembrou do momento em que Elijah foi morto.
Foi um movimento de espada rápido, tão rápido que Elijah, um vilão de nível D, não teve tempo de reagir. O que era ainda mais impressionante era o fato de ele ter feito isso, exatamente quando a guarda de Elijah estava no seu nível mais baixo. Quase como se ele soubesse que isso iria acontecer. Se ele tivesse falhado, apenas a morte teria sido seu resultado. Frio, preciso, astuto, muitas palavras surgiram em sua mente enquanto ela tentava descrevê-lo da melhor maneira possível. Ei, Amanda. Tirando Amanda de seus pensamentos, foi a voz preocupada de Emma. Desculpe. Baixando a cabeça, Amanda se desculpou. Ela estava tão perdida em seus próprios pensamentos que ignorou todos que entraram na sala. Está tudo bem, você ainda deve estar em choque. Balançando a cabeça, Emma deu um tapinha no ombro de Amanda enquanto ela gesticulava para os outros caras na sala saírem. Vamos deixá-lo descansar um pouco, ligue-nos se precisar de alguma coisa. Piscando para Amanda, Emma rapidamente trouxe todos para fora da sala. Clank! Fechando a porta da sala, o silêncio permeou a sala mais uma vez, deixando uma jovem deslumbrante sozinha em seus pensamentos. Você acha que ela está bem? Do lado de fora do quarto de Amanda, Emma olhou para as 4 pessoas ao seu lado. Pensando um pouco, Kevin disse. Honestamente, não sei dizer. O rosto dela é sempre indiferente, então não tenho muita certeza. Verdadeiro. Assentindo com a cabeça, Emma não pôde deixar de concordar com a avaliação de Kevin. Apesar de Amanda ter acabado de passar por uma experiência traumática, sua expressão não mudou. Ela permaneceu indiferente. Mesmo para ela que era extremamente extrovertida, conversar com Amanda era difícil. Ela nunca sabia o que estava pensando. Será que ela pensava neles como amigos? Vendo a expressão sombria de todos, Kevin tentou aliviar o clima mudando de assunto. Mas eu não esperava que ela fosse forte o suficiente para derrotar um vilão rank D sozinha. Sim, você está certo, quem diria que ela era tão forte? O que você acha, Melissa? Percebendo o que Kevin estava tentando fazer, Emma redirecionou a conversa para Melissa. Melissa, que estava folheando alguns papéis de pesquisa sem graça, notou que Emma estava falando com ela e disse sem entusiasmo. Eu acho que é bastante impressionante. Percebendo o desinteresse de Melissa, Emma fez beicinho e disse. Caramba, você pode pelo menos parecer um pouco mais interessado. Sem chances. Apesar de conhecer Amanda e os outros há 1 mês e meio, chamá-los de amigos seria uma mentira. Como ela passava a maior parte do tempo no laboratório fazendo pesquisas, mal tinha tempo para conhecê-los melhor. Não que ela estivesse interessada em conhecê-los. Para Melissa, qualquer coisa que não estivesse relacionada à sua pesquisa não significava nada para ela. Embora para os de fora parecesse que todos se davam bem, a única razão pela qual eles conversavam era porque viviam sob o mesmo teto e fariam boas conexões para o futuro. Como todos seriam os futuros pilares da humanidade, não era uma má ideia fazer uma conexão com eles. Além disso, por algum motivo, as pessoas sempre tendiam a evitá-los. Ciúmes? Temer? Adorar? Ninguém sabia por que eles os evitavam, mas isso apenas tornava seu círculo social menor. Vendo o desinteresse de Melissa, Emma suspirou e olhou para Jim. Atrás de Melissa, Jim ficou parado em silêncio. Sua expressão era de pura indiferença. Ele parecia estar profundamente em seu próprio mundo, ignorando todos ao seu redor. Bem, eu vou voltar agora. Vendo que essa conversa não estava indo a lugar nenhum, Emma desistiu e decidiu ir embora. Seguindo-a, Kevin e Melissa saíram deixando Jim parado sozinho. Alguns minutos depois que todos saíram, cerrando o punho com extrema força, veias apareceram na testa de Jim. Embora ele tentasse ao máximo suprimir sua raiva, o rosto de Jim tornou-se incomparavelmente sombrio. Agora sua mente estava dividida. Não só Kevin era mais forte que ele, e mais Amanda também?
Não importa quantas vezes ele tentasse visualizar isso em sua mente, matar um vilão ranqueado era impossível para o atual ele. Embora as pessoas presumissem que ele ocupava o terceiro lugar por causa de seu status e talento, ninguém sabia o quanto ele trabalhava por sua posição. Ele chegou ao bloqueio pensando que seria o primeiro ano com a classificação mais alta e mais, quando os resultados foram divulgados, ele estava em terceiro lugar. Além disso, a diferença entre ele e o primeiro colocado, Kevin, era absurdamente alta. Seu fracasso em vir primeiro também foi enfatizado por sua família, que tinha grandes esperanças nele. Ele estava em choque total. Ele entendia Melissa, seu desempenho acadêmico era tão absurdamente alto que conseguiu impulsioná-la para o segundo lugar, ele estava bem com isso, e mais Kevin? Alguém que ninguém conhecia antes de entrar na fechadura. Foi um duro golpe em seu imenso orgulho. O orgulho de ter crescido pensando que era o melhor da geração mais jovem. Apesar de seu fracasso, Jim não deixou a raiva obscurecer sua mente. Embora não gostasse de Kevin, ele o via mais como um obstáculo a ser superado do que como um inimigo. Para tentar preencher a lacuna entre ele e Kevin, Jim treinou 3 vezes mais do que antes, e quando ele pensou que conseguiu diminuir a distância entre eles. Amanda matou um vilão ranqueado. Esta notícia foi um choque para ele, e mesmo agora que um dia se passou, ele ainda não conseguia parar de pensar nisso. Como o pai de Amanda era o mestre da guilda de primeiro escalão no mundo, o caçador de demônios, e seu pai era o maior acionista da guilda de segundo escalão, Guilda Starlight, ele conhecia Amanda desde jovem. Desde o nascimento, por causa da rivalidade entre as duas guildas, ele foi continuamente comparado a ela. Ele tinha muito orgulho do fato de ter obtido um posto mais alto do que ela quando se matriculou na fechadura. Seu pai também se orgulhava disso, pois o elogiava sem parar, alimentando ainda mais seu ego. Ele conseguiu suprimir o ímpeto crescente da guilda Caçadores de Demônios. Ainda assim, todo esse sentimento de realização parecia ser uma mentira. Quanto mais ele ficava aqui, mais ele percebia o quão normal ele era. Ele tinha sido regado com elogios desde jovem. Ele se tornou arrogante, mas conseguiu esconder sua arrogância. Ele era o melhor. Foi ele? O que eu sou? Olhando para o longo corredor escuro, Jim estava perdido em seus próprios pensamentos. Uma semente de inferioridade lentamente começou a se implantar dentro de sua mente. Capítulo 49, Consequências 1. Alguns dias se passaram desde a festa, mas a notícia do que aconteceu durante a festa se espalhou por toda a academia como um incêndio. Foi ao ponto que praticamente todo mundo sabia o que tinha acontecido. Atualmente, eu estava deitado na minha cama olhando para o teto branco do meu quarto. Perdido em meus próprios pensamentos. Achei que, como não participei diretamente da trama principal da história, o futuro não mudaria. Eu pensei que tinha controle total de minhas memórias, então decidi aproveitá-las e me servir de alguns dos benefícios enquanto também tentava não afetar o enredo. Mas eu estava errado, e não importa quão pequena fosse a mudança, uma vez iniciada, e não havia como pará-la. De repente, isso me atingiu. Uma pequena mudança pode causar grandes mudanças em toda a história. Era como uma corrente de dominó. Independentemente de quão pequena fosse a força, uma vez que o primeiro dominó caiu, como uma reação em cadeia, todos os dominóis se desfizeram. Eu era ingênuo, não. Eu era arrogante. Por causa da minha arrogância, o enredo começou a mudar. De uma forma que eu estava perdendo o controle da vantagem que eu tinha como autor. O evento entre Elijah e Amanda nunca deveria ter acontecido tão cedo no romance. De alguma forma, minhas ações afetaram o romance. Apesar de eu repetir para mim mesmo que tudo ficaria bem, eu estava simplesmente mentindo para mim mesmo. Eu não podia negar algo que aconteceu bem diante dos meus olhos. Eu não podia negar que minha própria existência havia mudado o enredo. Eu precisava fundamentalmente mudar minha maneira de pensar. Mas como? Eu interajo ativamente com os protagonistas ou me mantenho nas sombras como fazia antes?
Eu estava perdido. Anel. Tirando-me dos meus pensamentos estava o som do meu celular tocando. Ao ligá-lo, olhei para a notificação que apareceu. Amanda Stern derrota sozinha o vilão que se infiltrou na academia e se fez passar por Elijah Turner. Ela estava ausente. Parece que a notícia já estava começando a se espalhar fora da academia. Nesses últimos dias, Amanda conseguiu se consolidar como um dos maiores gênios de nossa geração. Rainha do Gelo, deusa do arco, assassina de vilões, todos os tipos de apelidos começaram a circular pela academia quando todos começaram a prestar atenção nela. A razão para tanta atenção foi porque ela derrotou sozinha um vilão de classificação, apesar de estar apenas nos estágios iniciais de classificação. Um gênio entre os gênios. Após o incidente, ela agora estava sendo comparada a Kevin em termos de talento bruto. Desligando meu telefone, eu me dei um tapinha nas costas. Parece que consegui cobrir meus rastros muito bem, já que nada foi mencionado a meu respeito. Também parece que Thomas me cobriu, impedindo que alguém descobrisse que fui responsável por dar a dica sobre o incidente. Parece que devo uma a ele. Felizmente, tirando a pequena brecha, com os fatos apontando para Amanda, meu cotidiano voltou ao que era antes. Bem, era assim que deveria ser, mas... Depois de me trocar e ir para minha sala de aula, notei dois olhos olhando profundamente para mim do lado esquerdo da sala. Sorrindo desajeitadamente, acenei levemente na direção de Amanda. Eu esperava que ela entendesse a dica e me deixasse em paz, mas parecia que minha ação apenas aumentou ainda mais a intensidade de seu olhar. Ela talvez tenha algum ressentimento contra mim por colocá-la no centro das atenções? Eu pensei enquanto tentava o meu melhor para olhar para frente, ignorando seu olhar penetrante. Era plausível. Por causa da minha ação, o mundo inteiro agora estava prestando atenção nela. Se algo assim acontecesse comigo, eu também guardaria rancor de mim mesmo. Às vezes, a fama era mais uma maldição do que uma bênção. Ou ela talvez tenha entendido mal algo sobre minha força? Agora que pensei nisso. Ela provavelmente pensou que eu era alguém que estava escondendo sua força. Ela não estava errada sobre isso, mas olhando para trás no evento, ela provavelmente tem uma ideia errada sobre a verdadeira extensão de minhas habilidades. Embora eu tenha de fato matado um vilão rancoroso, muitos fatores contribuíram para que eu o derrotasse. Se ela não o tivesse distraído com seu ataque de última hora, e se Elijah não me subestimasse acrescentando que eu tinha a indiferença do monarca e eu nunca teria sido capaz de matar Elijah. Matar Elijah foi algo que muitos fatores combinados me ajudaram a alcançar. Não era algo que eu poderia esperar alcançar novamente. Mas, e não havia esse neste mundo e, portanto, agora eu estava preso com Amanda pensando que eu era algum tipo de gênio comparável a Kevin. Isso foi honestamente problemático. 1. Enquanto eu lamentava como Amanda provavelmente me entendeu mal, Melissa, que estava sentada 3 fileiras atrás de Amanda, notou seu comportamento estranho e olhou na direção que ela estava olhando. Logo seus olhos pararam em mim. Erguendo a sobrancelha, Melissa esfregou os olhos algumas vezes antes de se certificar de que Amanda estava realmente olhando para mim. A princípio, ela estalou a língua, então, de repente, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Imediatamente senti uma premonição sinistra. Agora mesmo, ela fez seu sorriso característico. O sorriso sinalizou que ela estava no caminho certo. Já posso começar a chorar? Era por isso que eu não queria interagir com ela. Ela não era apenas uma garota sádica que sentia prazer com o sofrimento dos outros, mas também era do tipo que pagava rancores muitas vezes. Pelo lado positivo, ninguém notou a interação que acabará de ocorrer. Emma e Kevin estavam ocupados conversando com a senhorita Donna, e Jim estava na frente da sala estranhamente quieto. Se o fato de que o solitário da classe de repente interagiu com as 2 garotas mais bonitas da academia fosse se espalhar, eu já poderia começar a planejar meu funeral. A quantidade de admiradores que esses 2 têm provavelmente poderia preencher 25 campos de futebol.
Foi tão ridículo. Ok, a aula está começando, por favor, sentem-se todos. Olhando para o relógio e vendo que era hora da aula começar, Donna dispensou todos que estavam na frente da turma e se dirigiu ao pódio. Quieto, por favor. Gesticulando para que a turma se acalmasse, Donna ergueu levemente a palma da mão. Logo todos pararam de falar. Vendo como todos se calaram assim que Donna falou, não pude deixar de admirá-la ainda mais. O grau de controle que ela tinha sobre a classe era bastante impressionante. Com apenas algumas palavras e gestos ela conseguiu calar toda a turma. Pode ter algo a ver com a arte que ela pratica, mas seu carisma natural também não era para ser descartado. Ela simplesmente tinha esse charme ao seu redor que fazia qualquer homem ou mulher seguir o que ela dizia. Hoje vamos selecionar os grupos em que vocês serão divididos durante nossa viagem ao albergue. Oh merda, esqueci que isso estava acontecendo. Estava tão envolvido com a coisa da Amanda que eu tinha esquecido completamente que tínhamos uma viagem de classe em cerca de uma semana. Eu sinceramente não queria ir. Por favor, venha para a frente da classe e pegue seu ingresso. Sem se importar com minha situação, Donna pegou uma caixa grande e a colocou na frente do pódio. Vou chamar seu nome um por um em ordem crescente. Pegando seu registro, Donna continuou. Você deve pegar um ingresso e esse será o seu grupo durante a semana em que você estará em albergue. Agora vamos começar. Rank 1, Kevin Voice. Ao ouvir seu nome sendo chamado, Kevin se levantou e foi até onde Donna estava. Aqui. Sim, pegue um bilhete e volte para o seu lugar. Ouvindo Donna, Kevin enfiou a mão na caixa e pegou um bilhete. Instantaneamente a atenção de todos foi atraída para ele. Todos estavam curiosos sobre o número do grupo. Sendo o número 1 do ranking em todo o ano, se alguém fizesse par com ele era resultado garantido. Isso foi mostrado várias vezes em coisas como na aula virtual e em outras atividades em grupo, pois ele obteve o primeiro lugar em cada uma dessas atividades. Vendo a reação de todos, eu zombei deles. Você acha que fazendo freeload em Kevin você vai tirar uma boa nota? Odeio dizer isso a você, mas desta vez você voltará desapontado, pois um incidente o impedirá de completar tudo o que deveria fazer em albergue. Olhando para o seu número, Kevin permaneceu em silêncio por um segundo antes de voltar para o seu lugar. Para a decepção de todos, ele não mostrou o número do grupo que conseguiu. Bem, essa regra não se aplica a mim, que sabia exatamente o que tinha. O grupo dele era o grupo 7, e se não me engano a Melissa acabaria ficando no mesmo grupo que ele. A seguir, Melissa Hall. Levantando-se, Melissa caminhou até o pódio e pegou um ingresso. Olhando rapidamente para o bilhete, Melissa voltou para seu assento. Os olhares eram tão intensos quanto quando Kevin apareceu. Desta vez não foi por causa de sua habilidade, mas mais por causa de quão bonita ela era. Próximo, Jim Orton. Próximo, Rain Dover. Finalmente. Depois de quem sabe quanto tempo, minha vez finalmente chegou. Como todos haviam conseguido seus ingressos, a maioria das pessoas me ignorou. Ninguém realmente se importava comigo, então não senti nenhum olhar em mim. É o que eu queria dizer, mas encontrei dois pares de olhos focados em mim. Tentando o meu melhor para ignorá-los, minha boca e sobrancelhas se contraíram algumas vezes. Sem sequer olhar para mim, Donna disse friamente. Pegue sua passagem e vá embora. Tentando esconder minha amargura pelo tom excessivamente áspero de Donna, estendi a mão para dentro da caixa e peguei um ingresso. Assim que minha mão estava dentro da caixa, canalizei secretamente um pouco da minha mana para ela. Embora Melissa tentasse esconder bem, o pequeno feitiço que ela lançou dentro da caixa não escapou dos meus olhos. Tirando um bilhete, voltei para o meu lugar. Enquanto subia, notei o rosto de Melissa desmoronando. Parecia que ela tinha comido porcaria. Foi ótimo. Piscando secretamente para ela, recostei-me na cadeira e comecei a ignorá-la. Hehehe, você acha que eu não saberia o que você estava fazendo? Por favor, eu sou seu criador.
Você acha que eu não saberia sobre seus truques mesquinhos? Assim que a vi sorrir, soube que ela estava tramando algo. Pensando no meu romance, deduzi o que ela estava tentando fazer e quebrei o feitiço que ela colocou dentro da caixa. Ela provavelmente estava tentando manipular os ingressos para que eu acabasse em um grupo ruim. Muito provavelmente, ela estava tentando me agrupar com Amanda. Desde que ela notou o quão estranho Amanda estava se comportando, ela deve ter pensado que ela tinha rancor de mim ou algo assim, e o que não estava errado. Que pena para ela, eu já sabia o que ela estava tentando fazer e parei qualquer feitiço que ela colocasse dentro da caixa. Aplaudir. Batendo palmas uma vez para chamar a atenção de todos, Donna disse. Tudo bem, agora que todos encontraram um grupo, você pode sair da aula. Quando todos estavam prestes a se levantar para sair da aula, Donna bateu na palma da mão com o punho. Ah! Mais uma coisa. Tirando um bilhete da caixa, ela virou o bilhete para trás e disse. Atrás do bilhete, você encontrará o número do quarto e uma lista de coisas que você precisará trazer e fazer durante a viagem. Por favor, vá para a sala depois de sair da aula e discuta com seus grupos qual tarefa você fará. Ouvindo e folheando meu ingresso, examinei o conteúdo. Grupo 9. Sala de grupo, B, 15. Tarefa. Relatório detalhado sobre como as peças de monstros são processadas em uma fábrica. O relatório deve detalhar como os monstros são esfolados, processados e transformados em matéria-prima a ser usada na criação de artefatos. Relatório detalhado sobre as diferentes propriedades das partes do monstro. Da densidade ao ponto de ruptura, elasticidade etc. Entreviste o vice-diretor da fábrica e relate sua estratégia econômica e o que os diferencia de outras fábricas de processamento de monstros. Isso era parte da razão pela qual eu não queria ir. A enorme quantidade de tarefas chatas que precisávamos fazer me deixou deprimido. Simplesmente não era algo que eu estava ansioso. Tudo bem, aula encerrada. Terminado o que queria dizer, Donna arrumou suas coisas e saiu da sala. Suspirando, levantei-me e fui até a sala que deveria ir para encontrar meu grupo. Espero conseguir um grupo decente. Embora fosse apenas um sonho, um homem ainda poderia ter esperança, certo? Capítulo 50, Consequências 2. Dentro de uma pequena sala de aula do tamanho de um quarto, dois indivíduos sentavam-se frente a frente. Dos dois indivíduos, um era do sexo feminino e o outro do sexo masculino. O macho estava com a cabeça baixa e olhava com medo para a fêmea que o olhava de pernas e braços cruzados. Seu rosto estava incomparavelmente escuro. Parecia que eles estavam em um julgamento de assassinato com o aluno sendo julgado. Quebrando o silêncio estava a mulher cuja voz soava extremamente sombria. Rain. Dover. Já faz um tempo, Melissa. Sim, o menino que estava sendo perseguido no momento era eu. Sentando-me na frente de Melissa, tentei ao máximo evitar seus olhos. Agora seu rosto estava sorrindo, mas seus olhos não. Tive a sensação de que ela não queria nada além de me comer vivo. Por que ela estava de mau humor? Olhando para o meu número e o número de Melissa, algumas lágrimas rolaram pelo meu rosto. Grupo 9. Meu plano saiu pela culatra. Você acreditaria em mim se eu dissesse que foi um acidente? Acidente? Presa, me diga a que você pode estar se referindo. Eu me lembro de ter visto um inseto piscando para mim durante nossa aula, ou eu vi errado? Errar. Por favor, alguém me salve. Olhando nervosamente ao redor da sala, meus olhos pararam em uma mistura preta no meio da mesa. Desesperado, tentei mudar de assunto. Isso é. Esperando minha pergunta, Melissa sorriu deslumbrantemente e disse. Nova poção que eu tenho experimentado. Só para você, de graça. Apertando os olhos, movi minha cadeira para trás e perguntei cautelosamente. O que isso faz? Cobrindo a boca com a mão, Melissa riu levemente e disse.
Nada além de fazer você vomitar dezenas de vezes e fazer você se sentir como se tivesse acabado de passar pelo inferno. O que torna esta poção ainda mais especial é que, se você tiver sorte, há uma chance de vomitar seu próprio intestino matando você instantaneamente. Posso passar? Sinceramente, me assustou como ela conseguiu dizer tudo isso com uma cara séria. Bam! No momento em que me desesperava com a minha situação, abrindo a porta, 3 jovens orgulhosos entraram na sala. Olhando ao redor da sala, eles logo notaram Melissa que estava sentada na minha frente. Instantaneamente, sua arrogância diminuiu um pouco. Olá, Melissa Hall. Caminhando na frente de Melissa, o que parecia ser o líder do trio elegantemente curvou-se diante dela. Suas características faciais, desprovidas de imperfeições, acompanhadas de olhos e sobrancelhas penetrantes, faziam com que ele parecesse suave e elegante. Ele tinha cabelo preto curto e olhos verdes que pareciam jades finamente polidos. Embora ele não fosse extremamente bonito, sua aparência era suficiente para fazer qualquer garota desmaiar. É uma honra conhecer Melissa Hall, uma das mulheres mais lindas de nossa academia e pioneira na área científica. Fazendo uma pausa, e arrumando seu uniforme, ele disse: Meu nome é Donald Berson. Quem? Outro extra que pensou que eles eram uma merda. Honestamente, se o cara pudesse ler a mente de Melissa naquele momento, ele provavelmente teria fugido. Sorrindo, Melissa olhou para o jovem à sua frente e disse: Você deve ser o nível 167 de Donald Berson, cujo pai é um herói de nível A da guilda Starlight. Assim que Melissa terminou de falar, Donald endireitou as costas com orgulho. Olhando para mim ele sorriu. HM? O que eu fiz? Eu te conheço? Ele está tão orgulhoso de que Melissa sabia quem ele era? Ignorando a ação sutil de Dolan contra mim, Melissa sorriu e disse educadamente: Como posso ajudá-lo? Para mim, parecia que ela estava dizendo seja rápido e vá se fuder, não tenho tempo para lidar com vocês, jalecos, mas talvez eu tenha sido muito tendencioso. Deixe-me apresentar o resto das pessoas antes de continuar. Dando um passo para o lado, Donald apresentou um dos outros membros do grupo. Aqui é o rank 298, Evan Smoke. De pé atrás de Donald, um indivíduo bastante gordinho com cabelo ruivo e sardas por todo o rosto apareceu. Com as mãos atrás das costas, Evan olhou ao redor da sala com altivez. Seu comportamento me lembrou de um daqueles nobres vilões que você encontraria nos romances. Sorrindo amigavelmente, Evan curvou-se levemente na frente de Melissa. Prazer em conhecê-la, Melissa Hall, ouço falar de suas conquistas notáveis desde muito jovem. Eu esperava ansiosamente o dia em que nos encontraríamos e ao vê-la posso dizer com confiança que não há outra mulher por aí que pode afirmar com confiança ser mais bonita do que você. Falar sobre bajulação excessiva. Ao contrário de Donald, eu realmente sabia quem ele era. Ele não era ninguém importante em si, era outro extra. Mas desta vez, eu realmente o conhecia porque realmente me lembrava de ter escrito sobre ele. Ele apareceu na viagem e confrontou Kevin arrogantemente apenas para ser instantaneamente desligado. Adicional verdadeiro. Depois que Evan terminou suas apresentações, Donald virou-se para o aluno restante. E este é o posto 475, Cassandra Lee. De pé ao lado de Evan, uma jovem bastante magra com um corte de cabelo à escovinha se apresentou. Com as mãos nos bolsos do blazer e enquanto mascava chiclete olhava para Melissa com interesse. Ela tinha 2 piercings no lábio e no nariz direitos e os lábios pretos, acompanhados pelos olhos cheios de sombra, me lembravam alguém que estava na fase emo. Ela tinha pulseiras de metal preto no braço e seu uniforme estava desleixado. Sorrindo levemente ela olhou para Melissa e disse: Prazer em conhecê-lo. Cumprimentando a todos, Melissa voltou sua atenção para Donald. Prazer em conhecê-lo, então o que você quer? Nada demais, estamos no mesmo grupo então queria apresentar a mim e meus acompanhantes para você que vai fazer parte da nossa equipe.
Como ainda temos cerca de uma semana antes da viagem, achei que seria uma ótima ideia formar um bom vínculo enquanto estamos nisso, hahaha. Rindo levemente, Donald, Eva e Cassandra olharam ansiosamente para Melissa. Suspirar. Quão mais óbvio você pode ser? Se você quisesse sair com Melissa, poderia ter dito isso desde o início. Por que passar por todo esse absurdo? Percebendo minha reação, Donald parou de rir e disse tristemente: O que é tão engraçado? Revirando os olhos para sua exibição imatura, eu disse: Falta uma semana para a viagem e você está planejando fazer amigos em vez de apenas distribuir nossas tarefas. Irritado com minha refutação, Donald finalmente reconheceu minha presença ao perguntar: Quem é você? Classificação 1750 Rindover. Instantaneamente, toda a sala se encheu de riso e ridículo. Hahaha, Rank 1750 e você ousa falar assim comigo? Pensar que existe alguém com classificação tão baixa. Aposto que em termos de jorrar merda, sua classificação está entre os 3 primeiros em todo o ano, não, a academia. Revirando meus olhos para eles eu disse: Pensar que não havia apenas uma pessoa delirante aqui, mas 3? Que decepcionante! Instantaneamente a sala ficou silenciosa. Os rostos de Donald e dos outros 2 desmoronaram instantaneamente. Depois de uma breve pausa, e processando o que acabei de dizer, Donald gritou: O que? Convocando sua lança de seu espaço dimensional, Donald agarrou e apontou sua ponta afiada para mim. Um brilho azul apareceu ao redor de seu corpo. Cale essa sua boca frágil antes que eu corte sua língua com minhas habilidades superiores e talento que ninguém como você pode esperar ter. Ao vê-lo sacando sua lança, invocando minha espada do meu bracelete, eu a agarrei e um brilho branco começou a aparecer ao redor do meu corpo enquanto eu cuspia de volta. Não, cale a boca. Qual mais óbvio você pode ser que você é um vilão de 3ª categoria com suas citações de 3ª categoria? Com um olhar odioso para mim e rangendo os dentes, Donald fingiu me acertar com sua lança, mas eu nem vacilei. Grrr. Vendo que seu desmaio foi percebido, Donald cerrou os dentes ainda mais. Vendo sua reação, eu sorri triunfantemente para ele e levantei meu dedo médio. Quer apostar que nem preciso levantar o dedo antes de decapitar essa sua cabeça inútil? Seu bastardo! Finalmente explodindo depois de ouvir meu comentário, Donald se preparou para me esfaquear de verdade. Mas antes que pudesse fazer isso, ele ouviu um suspiro irritado vindo de trás dele. Suspirar. É divertido perder tempo assim? Sentada na mesa, Melissa cobriu o rosto com as mãos. Melissa? Parando, Donald e os outros olharam para Melissa, que parecia estar de péssimo humor. Por que vocês estão agindo como crianças? Mas ele começou? Atirando nele, Melissa olhou para Donald com total desgosto. O quê? Você é algum tipo de criança? Ele começou isso, ele começou aquilo? Você sabe quantos foda eu dou sobre isso? Levantando a mão, ela fez um sinal de rua com os dedos e disse: Absolutamente zero. Repreendidos por Melissa, os demais baixaram a cabeça de vergonha. Se fosse qualquer outra pessoa, eles provavelmente teriam contra-atacado, mas como era Melissa, eles só podiam engolir. Toda vez que alguém tentava falar, era imediatamente encarado por Melissa, que os calava instantaneamente. Estalando a língua, Melissa continuou: Pare de falar essas suas bocas inúteis e faça o trabalho. Pediram-nos para falar sobre o nosso trabalho. Eu vim com a expectativa de que as pessoas do meu grupo seriam humanos normais, mas parece que eu estava emparelhado com um bando de galinhas inúteis e bufões que só podem dançar descontroladamente, latindo sem parar. Francamente, cale a boca. Sua mera existência está me irritando. Bebê. Levantando a mão para impedi-los de falar, Melissa olhou para eles e disse: Não quero ouvir isso.
Se você quiser me fazer um favor, apenas pare de respirar. Você será muito útil então. Ele. Vendo os olhares desanimados do trio, não pude deixar de rir levemente. O karma os deixou bons. E você por que está sorrindo? Sim, você é o mais inútil de todos e ainda assim você ousa aproveitar isso como se fosse algum tipo de show? Mas... cale a boca, siga o exemplo deles e pare de respirar. Fechando a boca, não ousei pronunciar uma única palavra. Eu tinha certeza que ela percebeu que eu estava tirando sarro deles desde o início e, portanto, porque ela estava olhando para mim com mais força. Virando minha cabeça para a direita, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o trio sorrindo em minha direção. Aparentemente gostando da minha situação. Apertando os olhos para eles, fiz uma anotação mental para mim mesmo. Parece que mais 3 nomes serão adicionados à minha longa lista de pessoas que eu deveria bater. Apenas espere. Eu definitivamente vou virar esses sorrisos de cabeça para baixo. Suspiro, tudo bem, vamos acabar com isso. Vendo que todos começaram a se tornar mais obedientes, Melissa recostou-se na cadeira, cruzou as pernas e examinou as tarefas que devíamos fazer. Deve-se notar que ela era a única sentada enquanto o resto de nós ainda estava de pé com as costas retas, sem ousar pronunciar uma única palavra. Você será responsável pela primeira tarefa. Apontando para Cassandra e Evan, Melissa falou apaticamente enquanto atribuía a tarefa deles sem se importar com a opinião deles. Você serão responsáveis pela segunda tarefa, enquanto eu farei a terceira tarefa sozinho. Olhando para a minha esquerda, meus olhos encontraram os de Donald. Nossos olhos gritaram claro que não, mas apenas fingimos sorrir um para o outro de maneira amigável. Os grupos foram Cassandra e Evan para a tarefa 1, eu e Donald para a tarefa 2 e Melissa para a tarefa 3. Eu queria tanto repreender, mas não ousei. Tenho certeza de que Donald compartilhava o mesmo sentimento que eu, mas nós dois estávamos com muito medo de Melissa para ousar expressar nossos pensamentos. Tudo bem, já perdi muito tempo cuidando de vocês. Estou voltando agora, tenho coisas melhores para fazer. Jogando fora o ingresso do grupo, Melissa se levantou e saiu da sala. Logo depois dela, todos saíram da sala, inclusive eu. Olhando para o céu agora escurecendo, deixei escapar um suspiro exausto. Esta seria uma longa viagem.